Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores no Domingo do Bom Pastor, em que começa a Semana da Vida e termina a das Vocações. Em Angra, na paróquia de Santa Luzia, na noite deste sábado, realizaram-se diferentes workshops de sensibilização para as vocações, como adianta o padre Helder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra. Têm aqui aparecido várias catequeses que apareceram aqui da cidade e de algumas freguesias, como Porto Judeu e Veteira. Estão muito animados, estão a passar por várias salas onde são apresentadas os vários tipos de vocação. Ainda começamos às 3, ainda vamos demorar mais um bocado e tem sido, parece muito interessante, muito animados. Também algumas atividades em cada sala, em que as irmãs, os religiosos, o seminário, a vida familiar é apresentada a cada grupo e levantam-se questões. E procuram-se corresponder àquilo que as crianças, os jovens vão questionar. Há muito interesse em conhecer as congregações religiosas, nomeadamente as femininas, porque é uma vocação um pouco distante já da realidade de muita gente. Temos aqui as missionárias reparadoras, irmãs franciscanas hospitaleiras, e têm manifestado maior interesse, também pelo conhecimento do seminário, porque apesar de haver muita gente aqui da terceira, muitos não conhecem sequer onde é o seminário ou o que é que se faz no seminário. De entre tantas dúvidas, é o celibato a questão que mais surge entre as vocações de vida consagrada. Questionam muito aquelas curiosidades habituais, o que é o celibato, a congregação, a entrega de uma vida sem o casamento. São questões que levantam mais perplexidade aos mais novos. Há aquelas clássicas perguntas se os padres podem casar, se as irmãs também podem assumir outro tipo de vida. Portanto, normalmente são as maiores questões que eles têm. Também manifestam muito interesse na questão missionária, por saber que estas congregações trabalham muito em termos missionários, estão espalhadas por todo o mundo, e são muito curiosos em saber o que é que se faz em África, o que é que se faz na América do Sul. E procuram também perceber melhor essas outras realidades diferentes da nossa. Acho que o que é diferente, o que é normalmente fora do habitual é que suscita mais questões. Neste Dia das Vocações, o sacerdote acha crucial passar a mensagem de que as missões são essenciais para a própria felicidade humana. Respondermos ao chamamento que o Senhor tem para nós, seja qual for o tipo de vida que vamos escolher, mas sentimos felizes e temos a coragem de assumir um sim generoso, sem medo, porque o Senhor nunca nos deixa sós, seja para o matrimónio, seja para a vida consagrada, para o sacerdócio. O importante é que se sintam a alegria de uma entrega de vida. Aquele que não se entrega não é verdadeiramente feliz. Aquele que não se dá aos outros não sente o coração cheio. E é o grande desafio que nós temos aqui. E outro apelo é de oração pelas vocações. Rezemos mais pelas vocações, sintamos mais as vocações como prioritárias na nossa pastoral, favorecendo momentos de oração, momentos de contato, momentos de testemunho, porque a Igreja do Futuro, já não conseguimos multidões, já não temos grupos muito grandes, passa muito pelo nosso testemunho pessoal, quase porta a porta, quase contato a contato, e é essa afetividade, é essa proximidade que nos poderá levar mais longe. Domingo do Bom Pastor é tempo para refletir sobre as vocações. A Diocese de Angra organizou diversas vigílias de oração. Em Ponta Delgada, a vigília decorreu na Igreja da Covoada. No contexto atual, entre as experiências da pandemia e da guerra, as vocações podem ser contempladas como dons ativos de Deus que requerem o acolhimento compassivo de pessoas que estejam dispostas a deixarem-se transformar pela bondade com que o próprio Deus quer destinar-lhes e, a partir delas, aspergi-la por gestos concretos em favor dos que fogem da ansiedade, que rouba o sentido de viver e dos que anseiam pela paz, afirma a nota da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios.
Igreja e Sociedade é o nome da segunda série de 3 debates que resultam da parceria entre a RTP Açores e o Instituto Católico de Cultura, com o apoio do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. O primeiro foi para o ar na passada quinta-feira e contou com a participação do professor Juan Ambrósio, da Universidade Católica Portuguesa, do padre José Frazão Correia, diretor da revista Brutéria, do professor João Ferrão, da Universidade de Lisboa, e do escritor açoriano Joel Neto. O padre Frazão Correia defendeu que ter fé nos dias de hoje não só é possível, como é absolutamente necessário. Eu diria que é possível e diria mesmo que não só é possível, como é necessária. Obviamente, poderá não ser uma fé imediatamente religiosa, pode não ser explicitamente cristã, obviamente, para muitos não será, mas que se exprime essencialmente como uma confiança existencial. E para mim, talvez hoje seja este o elemento que precisaríamos de redescobrir, a ligação à vida, a ligação aos outros, a ligação à origem e ao destino da própria existência, a ligação de cada um consigo mesmo como uma confiança de fundo. E os tempos que vivemos, primeiro com a pandemia, depois agora com esta experiência dramática de guerra na Europa, são estas raízes da nossa existência comum e depois vivida pessoalmente, que de alguma maneira são postas em causa. E, portanto, para mim, o tema da fé hoje, ainda antes de ser imediatamente uma experiência religiosa com uma conotação cristã, no meu caso, me parece que era esta confiança existencial que precisaríamos de redescobrir. Já o teólogo Juan Ambrósio, professor da Católica, por seu turno, adiantou que só é possível ter fé hoje, uma afirmação que explicou de imediato. É em cada hoje, em cada tempo. Ou seja, a fé, se verdadeiramente quer ser significativa para a vida, e aí recolho o que o padre José Frazão dizia da sua ligação à vida, à condição existencial, estou totalmente de acordo com isso, tem que tocar a vida em cada hoje em que ela é vivida. E esta é uma nota específica para quem é cristão, no meu caso também, do cristianismo, que é a encarnação, não é? Portanto, a encarnação em cada tempo, em cada momento histórico. Portanto, se a fé não é vivida hoje, ou se porventura até é vivida com categorias, com linguagens, com imagens que já dizem pouco ao hoje, então algo tem que ser repensado, porque ela tem que ser verdadeiramente significativa no hoje que cada pessoa vive. Se quisermos pôr a pergunta, ainda que possa parecer demasiado funcionalista, para que é que serve a fé? Se a fé não servir nada para a vida, talvez não seja assim tão importante. Ou seja, ou ela é verdadeiramente significativa, ou ela traz verdadeiramente significado ao viver concreto das pessoas, ou poderá ser um exercício que acaba por não impactar nessa vida e, portanto, vai sendo posta de lado. Nós não podemos simplesmente viver a religião como se vivia antes. Claro. Vivemos nessa tradição, mas depois temos que a viver no tempo que nos é dado viver, ou seja, em cada hoje. Joel Neto, o escritor, defendeu que ser ateus lhe confere uma condição mais próxima do crente do que se fosse agnóstico. E explica porquê. Eu creio que aquilo que talvez distinga os ateus é que cada um tem a sua própria fórmula entre aquilo em que acredita, aquilo em que não acredita, aquilo de que duvida e aquilo em que tem esperança. E o escritor é aquele que inclui, de alguma maneira, o facto de eu ser ateu é uma rendição, é uma derrota. Eu sou ateu porque não consegui ser outra coisa. Digamos que, infelizmente, o ateísmo está acima da minha condição de escritor, porque eu não consegui incluir Deus na minha existência. E eu procurei-o. E essa é que é, creio, a grande diferença, por exemplo, entre o ateu e o agnóstico. O agnóstico não é apenas aquele que admite, em sentido lato, a existência de divindades, por oposição ao facto de o ateu não admitir a existência de divindades, mas o agnóstico nem sequer sentiu o suficiente a necessidade de encontrar Deus para despistar a sua existência. E eu creio que isso, de alguma maneira, torna o ateu, põe o ateu mais próximo do crente do que a distância a que o agnóstico está. O ateu procurou Deus
não o encontrou, mas quis estar próximo dele e chegou próximo dele. Simplesmente saiu derrotado nessa procura. De certo modo, sai frustrado nessa demanda e é infeliz nessa demanda. E é infeliz porque o resultado dessa demanda é o pior de todos, que é a inevitabilidade de negar a existência de Deus. João Ferrão, professor da Universidade de Lisboa, explicou que todos somos, ao mesmo tempo, não crentes e crentes e explicou quais são as suas principais crenças. Eu penso que é fundamental repor crenças mobilizadoras em torno de causas comuns. E eu salientava duas: a questão da espiritualidade. Nós precisamos de introduzir nas nossas vidas mais sentido de transcendência. E uma outra componente que é, nós necessitamos de mais e melhor humanidade, em torno das questões da dignidade humana, da justiça e etc. Ou seja, a questão que eu coloco a mim próprio, é esse o meu ponto de partida, é como é que nós podemos contribuir para a humanização das sociedades atuais face à grande complexidade, à grande imprevisibilidade de tudo o que caracteriza as sociedades contemporâneas. E é isso que me leva a este acreditar, a esta confiança, a esta esperança na necessidade de um encontro em torno de crenças mobilizadoras relacionadas com causas comuns. Eu depois poderei explicar, há uma coisa que me inquieta particularmente. Eu acho que hoje a questão da humanização das sociedades atuais está sob vários ataques, não concertados, mas há uma convergência que pode ter efeitos muito negativos. Depois poderei falar sobre eles. Eles têm origem distintas, temporalidades distintas, mas têm um efeito síncrono, no sentido em que se fazem sentir hoje. E, portanto, no fundo, dito isto, terminava com uma afirmação que eu acho que, no fundo, é aquilo que nos junta aqui e que, pelo menos para mim, é uma questão central no modo como eu me relaciono com os outros. Nós somos como poliedros, não é? Os poliedros têm várias faces e nós podemos partilhar um número maior ou menor de faces. Essas faces também têm importâncias diferentes. Há faces que permitem ligações relativamente superficiais e outras faces que, pelo contrário, estabelecem relações de confiança muito fortes. É possível ter fé hoje, em debate na RTP Açores, num programa que poderá rever na página do Facebook Igreja Açores ou no RTP Play. O segundo debate tem como tema Jovens, que futuro? E conta com a participação da reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gilde, do padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, André Patrão Frias Martins e Bento Aguiar. Vai para o ar no dia 12 de maio, a partir das 9h15 da noite, na RTP Açores. Todos os dias chegam dezenas de pedidos de oração ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em Ponta Delgada. As irmãs do Bom Pastor acolhem os pedidos que chegam por várias vias, como diz a irmã Jacqueline Mendes. Temos muitos tipos de através mesmo dos meios de comunicação, por telemóvel, as mensagens, por e-mail. Mais ou menos, eu conto assim, mais ou menos uns 50 dessas pessoas, porque na missa, quando a gente participa, as pessoas se aproximam e pedem uma reza por mim, colocam uma intenção, traz um papelzinho com o nome, pede para entrar aqui no santuário, mesmo além da hora, porque tem uma hora estabelecida, mas eles ligam e querem ver, querem falar, e a gente cria esse espaço, né? Principalmente eu que estou mais à frente eu digo, o Santo Cristo é de vocês, é de todos nós, a gente não pode segurar isso na mão e a gente vai abrindo e vai dando essa oportunidade que eu sinto que é importante, que é um encontro muito pessoal, muito íntimo. São pedidos mais de cura, né? Pessoas que estão com dificuldade física, psíquica, né? Financeira, social, é muito abrangente os pedidos. E trazem fotos, né, também da pessoa, mas em geral são de doenças graves. Pedidos de todas as idades e de todas as proveniências. Mesmo de pessoas que não estão aqui, que estão longe, que estão no Canadá, que estão na América, em outro local, e que recorre aqui à oração e que manda um intermediário, que sabe que nós estamos aqui, que a gente está mais direto. Porque aqui todo dia, durante o dia, entra milhares e milhares de peregrinos, além dos turistas,
mas é como se fosse um grupo fiel, que ao final da tarde é como se fosse um momento de ação de graças, de chegar ali e dizer que passou o dia. Os que chegam de manhã e vão para o trabalho, e que voltam ao trabalho, chegam. Então, é essa conexão direta, e eu admiro muito isso, essa intimidade. A nova congregação no Convento da Esperança prepara pela primeira vez a Semana Maior no Santuário, um trabalho de novidade e responsabilidade. É uma vivência, assim, para mim, é uma expectativa, né? Porque para mim tudo é novo, eu não sei como se fará isso, mas eu já sinto dentro do espírito interno as mudanças, a limpeza, o corre, o arruma, o colocar o que for de melhor e de belo para essa festa. Somos anfitriã, né? Somos anfitriã para acolher toda essa gente, mas eu sinto também já nos olhos, porque a gente agora já pode ver os olhos e o sorriso das pessoas, né? E ver que vai ter alguma coisa, e eu sinto essa alegria nos olhos, nos brilhos, de saber que vai poder, depois de 2 anos, celebrar essa grande festa de louvor, de ação de graça ao Santo Cristo. A festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres na cidade açoriana de Ponta Delgada vai regressar em maio, de 20 a 22, depois de 2 anos de suspensão devido à pandemia. A imagem sairá para o adro da Igreja do Santuário logo na sexta-feira, dia 20 de maio, a partir das 9 da noite, coincidindo com a abertura das luzes no campo de São Francisco. 2 anos depois, também as festas de São Miguel, em Vila Franca do Campo, voltam a reunir a comunidade, com algum receio ainda por causa da pandemia, diz o vigário paroquial, o padre Nuno Pacheco de Sousa. É um clima agridoce, é muito bom. As pessoas, nós notamos que as pessoas necessitavam e estavam ansiosas por este momento, mas ao mesmo tempo vemos ainda muita gente com algum medo, digamos assim, com algumas precauções, também nas celebrações que ainda usar máscara, e achamos muito bem, mas temos tido um feedback muito, muito positivo. Não são ainda as celebrações ou as festividades como Vila Franca estava habituada a ver e a fazer, mas é o possível depois de tanto tempo, e ainda o ano passado nós já estávamos fechados, nós nem tínhamos as igrejas abertas para celebrar este dia, ou melhor, recomeçamos exatamente no dia de São Miguel, porque logo depois da Páscoa tivemos de fechar devido ao Covid, devido à pandemia. É por isso que nós vemos as pessoas a participar muito, as pessoas a voltarem, as pessoas muito felizes, porque podem ter esta componente de festa mais visível, de confraternização, de convívio comunitário novamente estabelecida na medida do possível. As festas arrancaram na passada quarta-feira. Nós iniciamos na passada quarta-feira com os tritos de preparação. Na quarta é um dia sugestivo para toda a vila, porque é o dia em que a vila sobe ao Monte da Paz e vai buscar, em clima de oração e também de intimidade com Nossa Senhora da Paz, a Senhora para as festas, para a Igreja Matriz. E, portanto, já estamos a começar desde quarta-feira nesta preparação para as festas que culminam no dia de hoje, no domingo, não é? Na sexta-feira passada foram feitas as promessas dos escoteiros terrestres aqui da vila, do agrupamento CNE. Ontem, sábado, tivemos desde aqui também o programa de Lâncida, das pessoas, e estamos com estas duas componentes, a religiosa e espiritual, e também a festiva, já no exterior, com alguns apontamentos de barraquinhas, de comes e bebes, e de música ao vivo, e também de algum clima de confraternização. Também na sexta-feira, como é habitual, os quartos dos santos abriram, dos patronos das várias profissões que foram abrindo nas casas das famílias que os acolhem todo o ano, e há sempre este roteiro também que muitas pessoas vão fazendo ao longo da noite de sexta e também ao longo do final de semana. Para este domingo está prevista então a transmissão em direto na RTP Açores da Eucaristia solene, às 11 horas, e depois às 6 da tarde, com então todos os santos patronos, e também com São Miguel, Nossa Senhora da Paz e os demais, a posição às 6 da tarde, se o tempo assim permitir.
As festividades religiosas e profanas culminam na próxima segunda-feira. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Anomalisa é um filme de animação de 2015 dos realizadores Charlie Kaufman e Duke Johnson. Esta longa-metragem não se dirige aos mais novos, já que é uma meditação filosófica sobre a vida social. A história apresenta Michael Stone, um autor de livros técnicos, que vive aborrecido com o facto de todas as pessoas serem iguais. As suas relações pessoais são para ele um peso que gostaria de não carregar, até que conhece Lisa, uma sua admiradora, por cuja voz se apaixona. Entretanto, também se desiludirá dela à medida que se apercebe dos seus defeitos. Estas realidades são uma crítica ao narcisismo contemporâneo, em que o outro só vale se corresponde a certas expectativas. É o sistema em que todos são iguais e infelizes, incapazes de serem eles próprios, incapazes de aceitar as caricaturas dos outros e a própria. Alguns momentos são hilariantes, como a declaração de um gerente do hotel de que existe uma pessoa apenas, que é todos ao mesmo tempo e que estão apaixonados por ele. A técnica de animação é de stop motion, onde a ilusão do movimento é dada pela sequenciação de fotografias dos bonecos usados. Anomalisa é uma obra mordaz e enternecedora ao mesmo tempo, uma prova de que ainda não perdemos totalmente a capacidade de introspeção social. Um filme independente, contra a corrente, que vale bem a nossa atenção. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E na entrevista de hoje temos o padre Norberto Brum, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil. Obrigada por ter aceitado o convite, padre Norberto. Estamos numa dinâmica própria que precede a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023, no próximo ano. E esta dinâmica passa pela presença dos símbolos da JMJ. Quando é que chegam à região e que símbolos são estes para quem não está familiarizado com a temática da Jornada Mundial da Juventude? Boa tarde a quando se acompanham a Igreja Surge, aqui através da Antena 1. É uma alegria poder partilhar esta vivência, esta alegria de acolhermos os símbolos da Jornada Mundial da Juventude na nossa diocese. Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude são, na prática, uma cruz de 4 metros e um ícone de Maria, Salus Populo Romani, que foi oferecido pelo Papa João Paulo II aos jovens do mundo inteiro na altura do Jubileu dos Jovens, em 1984. Foi, ao fim e ao cabo, um gesto do Papa ao entregar esta cruz, ao confiar a cruz aos jovens, para que eles levassem pelo mundo como sinal do amor e da misericórdia de Jesus Cristo. E, de facto, desde esta altura, estes símbolos tornaram-se, de facto, um ícone das Jornadas Mundiais da Juventude e têm percorrido o mundo inteiro e, inclusivamente, já estiveram aqui na nossa diocese em 2011, quando a Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Agora, no contexto da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, estes símbolos percorrem as dioceses de Portugal e atualmente chegaram na passada sexta-feira, chegaram ao arquipélago da Madeira, diocese do Funchal, e depois do Funchal vêm visitar e peregrinar a nossa diocese. Segundo o programa que está delimitado, foi o programa possível, uma vez que a nossa diocese tem uma contingência e uma particularidade muito grande, que é a questão da dispersão das ilhas. O projeto inicial contemplava as 9 ilhas, no entanto, devido aos problemas de transporte, nomeadamente para as ilhas mais periféricas, isto não foi possível. Por isso, os símbolos entrarão na nossa diocese no dia 1 de junho, logo no início do mês de junho, e entrarão pela Ilha Terceira. Serão acolhidos na nossa Sé Catedral, como igreja-mãe da diocese, e aí haverá, de facto, uma celebração de cariz diocesana, de acolhimento destes símbolos da nossa diocese. E irão peregrinar. Já vamos ao programa, deixe-me só pedir-lhe que nos explique o que é a Jornada Mundial da Juventude e a importância que este encontro tem para os jovens católicos. Nós já vamos ao programa e às iniciativas concretas, mas porque
quem nos está a ouvir, quer no Rádio Clube de Angra, quer na Antena 1 Açores, pode não saber efetivamente o que é a Jornada Mundial da Juventude. Eu recordo de resto que este programa também é ouvido na nossa diáspora, em várias rádios do Canadá, da Bermuda, dos Estados Unidos, e portanto podem não estar tão familiarizados com este grande evento. Portanto, fazemos aqui um parênteses para explicar o que é a Jornada Mundial da Juventude. A Jornada Mundial da Juventude é, acima de tudo, uma festa dos jovens do mundo inteiro. É uma jornada convocada pelo Papa, que atribui um tema sobre o qual os jovens vão peregrinar até a jornada, e depois é um encontro festivo, um encontro mundial, uma expressão da Igreja Mundial ao nível da juventude. E é um encontro com o Papa, mas sobretudo um encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. É uma forma não só de encontro, não só de festa, mas também de evangelização, uma forma de aproximação aos jovens, e ao fim e ao cabo a Igreja também proporcionar aos jovens uma oportunidade de encontro, de festa, de ação de graças, e um encontro onde dá-se também um pouco a questão do encontro vocacional, o encontro com a diversidade das culturas, das línguas, é uma expressão da própria Igreja. E, de facto, esta foi uma criação do Papa João Paulo II, foi uma intuição do Papa João Paulo II, e que de ano para ano, de facto, tem crescido, e de jornada para jornada tem atingido números bastante significativos. Uma jornada que acontece todos os anos, e a nível diocesano. E acontecia no Domingo de Ramos, e o Papa Francisco agora, no ano passado, transferiu para o Domingo de Cristo Rei. Portanto, todos os anos há uma jornada a nível diocesano, e de 3 em 3, 4 em 4 anos, dependendo do tempo e do Papa também, há uma convocação para uma jornada a nível mundial. A última foi no Panamá em 2019. 2019. Esta jornada era para ser deste ano, em 2022, mas devido à pandemia ela foi adiada para 2023. E, de facto, o nosso país foi escolhido pelo Papa, nomeadamente a cidade de Lisboa, para a realização desta jornada com expressão mundial. Por isso antes de termos esta expressão mundial, temos as fases diocesanas, digamos assim, e é por isso que os símbolos andam a viajar de diocese em diocese. Exato, os símbolos passam pelas dioceses, e aliás os símbolos também passam por outros países e por outros continentes. Desta vez isto não aconteceu devido à pandemia, que impediu de facto que os símbolos pudessem andar este tempo todo a circular pelo mundo. Estão de facto agora a peregrinar no nosso país. É uma forma de convocar, é uma forma de entusiasmar, é uma forma de evangelizar, mas de despertar também para a própria Jornada Mundial da Juventude, que não se esgota naqueles 5, 6 dias de encontro. Em Portugal será de 1 a 6 de agosto, a jornada não se esgota aí, nesta semana. Há todo um percurso no qual se insere também a visita dos símbolos, mas também há os chamados dias nas dioceses, que alguns chamam de pré-jornadas, mas que o dicastério romano não assim chama, nem deseja que sejam assim chamados, porque não é uma mini-jornada, são os chamados dias nas dioceses. Então, o que são os dias nas dioceses? É a semana que precede a Jornada Mundial, em que as diversas dioceses do país onde se realizam as jornadas acolhem jovens de outros países do mundo para um encontro. E para o encontro de conhecimento, onde há uma expressão de cultura, uma expressão de religiosidade, de evangelização, mas sobretudo um contato com a realidade, porque os jovens são acolhidos nas famílias, são ao fim e ao cabo uma semana para conhecer um pouco a cultura, a religiosidade, as tradições de cada uma das dioceses. E nós também vamos acolher nos Açores também jovens peregrinos de outros países. Já tem ideia de quais são esses jovens? Para já temos tido contatos de jovens de Porto Rico, do Brasil, do Peru, da França, temos já recebido do México. Portanto, já há umas primeiras intenções e é uma procura já da nossa diocese. Claro que não podemos acolher um número muito elevado, porque realmente a nossa situação e condição geográfica também não permitem isso, e claro que isto tem um acréscimo de custos, por causa das viagens
porque nós não estamos ali ao lado de Lisboa. Temos que fazer há uma viagem a fazer e, de facto, nós temos as nossas limitações. Mas dentro daquilo que são as nossas limitações, nós vamos trabalhar com as ouvidorias e, numa primeira fase, aquilo que está definido é que os dias nas dioceses irão acontecer em São Miguel e na Ilha Terceira. São as ilhas que têm mais possibilidades de acolher, e não só de acolher, também questão de logísticas, transportes e de alimentação e tudo, portanto, esta logística que implicam estes dias, de facto, nestas ilhas é mais facilitado. Como é que está prevista a dinâmica da pastoral juvenil? Nós temos que ir acelerando o passo porque temos mais cerca de 6 minutos para a entrevista. Eu pedia-lhe como é que nós vamos dinamizar a pastoral juvenil açoriana até agosto do próximo ano, com essa inclusão, digamos assim, na semana que precede a jornada de jovens estrangeiros de outras nacionalidades. Este trabalho já começou a ser feito, aliás, logo no início da convocação da Jornada Mundial para Portugal. De facto, a pandemia, quer queiramos, quer não, veio-nos prejudicar a todas as áreas, não apenas a pandemia não é desculpa para tudo, mas a pandemia veio-nos dar aqui um corte bastante grande naquilo que era o trabalho que estava a ser feito e aquilo que eram os percursos que estavam delimitados. No entanto, isto não nos pode impedir, nem nos pode esmorecer, nós devemos reentusiasmar-nos. E, de facto, já percorremos as diversas ouvidorias em São Miguel, já fizemos online para toda a diocese, assembleias a explicar o que era a jornada, os dias nas dioceses, já começamos uma campanha Acolhe um Peregrino como um Romeiro, uma vez que há muito este espírito daqui de Romaria, e esta campanha já foi feita, está a ser feita nas paróquias. Vamos entrar agora numa fase mais intensa ao nível da promoção dos dias nas dioceses e das próprias jornadas, no contexto não só da visita dos símbolos, mas também no contexto das nossas festas paroquiais. Vamos começar a colocar jovens nas diversas ouvidorias, nas diversas celebrações, a testemunharem a sua participação nas jornadas, a falarem das pré-jornadas. Quer dizer, vamos a começar agora uma campanha assim bastante intensa. Vamos iniciar também uma parceria com a Antena 1 Açores, com a produção e a emissão de um programa pequeno semanal sobre a Jornada Mundial da Juventude. É um programa de jovens e com os jovens e para os jovens. Ao fim e ao cabo, uma forma também de levarmos este anúncio. Agora, isto passa muito pelas próprias comunidades, passa pelos pequenos grupos que estão a reerguerem-se, porque isto estabeleu tudo. Os grupos estão-se a começar a reerguer, passa pelas paróquias, passa pelo entusiasmo crescente dos seus responsáveis, dos delegados de cada paróquia e de cada ouvidoria à Jornada Mundial da Juventude, e de facto começa a haver já aqui um entusiasmo crescente. Um primeiro entusiasmo apenas e só na questão da participação. Na preparação ainda não se nota muito esta envolvência, mas de facto estamos a tentar incutir este espírito e aproveitar agora a visita dos símbolos, de facto, para refrescar um pouco, mas sobretudo aproveitar a Jornada Mundial da Juventude como um pretexto. Não seja apenas vamos caminhar para aqui, para Lisboa, mas que o pretexto seja caminharmos para a Diocese. Então, trabalhamos na Diocese, vamos a Lisboa à jornada, motivar-nos, encher-nos, reentusiasmar-nos para regressarmos à Diocese, renovando a pastoral juvenil, com um novo ardor, com um novo entusiasmo. Isso passa muito pelas comunidades, passa muito pelos padres, passa pelos movimentos, e é preciso um novo ardor, de facto. E é preciso reerguer e reacender esta chama, que é de todos, com todos e para todos. Vamos então ao programa e às iniciativas para o acolhimento dos símbolos, que é o ponto de partida, digamos assim, Exato, mais próximo para a Jornada Mundial da Juventude. Exato. A nível do programa, nós temos definido as visitas, as diversas ouvidorias. A única coisa que é proposto é que em cada ouvidoria haja uma celebração de ouvidoria com os símbolos. O resto da programação será específico em cada ouvidoria. É este o trabalho que está a ser feito agora. Cada ouvidoria está a trabalhar na sua programação, o que é que dentro do tempo que os símbolos estarão na sua ouvidoria, o que é que irá ser realizado, que instituições é que serão visitadas, que celebrações serão realizadas. Um ponto que ficou assente é que os símbolos irão permanecer nas igrejas JMJ de cada ouvidoria, porque não há
Nós não temos a oportunidade de que os símbolos passassem por todas as paróquias. E por uma questão de equidade e justiça, para não ir a uma e não ir a outra, vão às igrejas JMJ. A igreja que, de facto, não é JMJ, que receberá os símbolos será a Sé Catedral. Por isso, no dia 1 de junho, os símbolos serão recebidos na Sé Catedral de Angra e irão permanecer na Catedral no dia 1 e 2. No dia 2 irá visitar instituições em Angra e fará uma visita ao seminário. E os símbolos ficarão no seminário no dia 2 de junho. No dia 3, que é na sexta-feira, os símbolos irão para a Ilha Graciosa. A Graciosa vai receber os símbolos durante 3 dias, porque apanha o fim de semana do Pentecostes e não é por fazer o fim de semana do Pentecostes, é por uma questão de transportes. Só há transportes às sextas e às segundas-feiras. Por isso, a Graciosa ficou beneficiada por esta falta de transportes também. Portanto, estarão os símbolos na Graciosa do dia 3 ao dia 6. No dia 6, que é a segunda-feira, que é feriado regional, os símbolos irão peregrinar para a Ilha do Faial. Estarão a tarde 6 e o dia 7 no Faial, na ouvidoria da Horta. Na quarta-feira, dia 8, os símbolos partirão para a Ilha do Pico e ficarão no dia 8 e 9 e 10. O dia 8 não tudo, apenas uma parte do dia. No dia 11, os símbolos estarão na Ilha de São Jorge. No dia 10, aliás, dia 10 de junho, o feriado 10 de junho, os símbolos estarão na Ilha de São Jorge. E sairão de São Jorge no dia 11 para a Ilha Terceira. Regressa à Ilha Terceira porquê? Porque aqueles primeiros 2 dias foi o dia de acolhimento na Catedral e o dia para o seminário e para as instituições. Depois regressa para a Terceira, onde estarão nas ouvidorias. Então aí vai para a ouvidoria de Angra, que estará na paróquia de Santa Luzia, e para a ouvidoria da Praia, que será na Matriz das Lajes. Então estará no dia 11, 12, 13 e 14 na Ilha Terceira. No dia 15 de junho, os símbolos vêm para Ponta Delgada, vêm para São Miguel e irão iniciar o seu percurso pela ouvidoria da povoação, que celebra a festa do Corpo de Deus. Portanto, na quinta-feira do Corpus Christi, os símbolos estarão na povoação. Irão ser acolhidos uma celebração que irá ser realizada em Valilha, nas Furnas, naquele ambiente bonito das caldeiras. E depois estarão na ouvidoria da povoação partirá para a ouvidoria do Nordeste, no dia 18 de junho estará na ouvidoria dos Fenais, no dia 19 partirá para Vila Franca, estará até o dia 21, dia 21 sai de Vila Franca para a ouvidoria de Lagoa, no dia 23 estará na ouvidoria da Ribeira Grande, até o dia 25, dia 25 partirá para o vídeo de Capelas, Ponta Delgada, a 26, que é o último fim de semana, e neste dia 26 haverá, às 17 horas, uma grande celebração de ilha, com os símbolos no campo de São Francisco, uma vez que a igreja o Santuário da Esperança, que é a igreja JMJ de Ponta Delgada. E esta será a grande celebração da ilha. Ponta Delgada fica um pouco prejudicada, porque não terá uma celebração propriamente estritamente sua, mas será de ilha. E na segunda e na terça-feira, os símbolos estarão a visitar instituições de Ponta Delgada, do Conselho de Ponta Delgada, e também uma outra que tenha uma maior expressão a nível ilha. E regressarão a Lisboa no dia 29 de junho e ingressarão na Diocese de Lamego. Vamos entregar os símbolos à Diocese de Lamego. Portanto, cada ilha, cada ouvidoria está já a trabalhar no seu programa. O que está definido é que será sempre, quando os símbolos são colhidos da parte da tarde, a celebração será sempre às 17 horas, em todas as ilhas. Quando os símbolos são recebidos à noite, serão sempre às 20. Uma questão de unidade e de todos termos os mesmos horários. O que é proposto pelo Serviço Diocesano e Comitê Diocesano é, de facto, uma celebração de acolhimento em cada ouvidoria. Poderá ser uma missa, poderá ser uma vigília, e depois tudo o resto fica ao critério de cada uma das respectivas ouvidorias e ilhas, sabendo que a celebração de acolhimento será na Catedral dia 1. Padre Norberto, portanto, será um programa bastante recheado, que deixa de fora, contudo, 3 ilhas.
pedia-lhe sinteticamente que nos explicasse porquê, porque não tem a ver com uma opção do Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil, como naturalmente seria de esperar, mas com questões de natureza logística. Sem dúvida, é com muita, para já, é com muita mágoa, e vamos perceber que para já, para já fica fora do programa as pontas da Diocese, Santa Maria, Flores e Curvo, e elas ficam fora deste programa unicamente por dificuldades, e digo mesmo dificuldades mesmo, foi impossível para já de transporte destes símbolos. São símbolos de grandes dimensões, o que impedem, de facto, não é muito fácil a sua mobilização. Nós tentamos contratar a SATA, foi impossível através da SATA, através dos barcos de transportes de mercadoria também não foi possível, não há barcos de passageiros regulares como no Grupo Central para estas ilhas, o que de facto não foi possível. Inclusivamente o programa foi tudo apresentado à Força Aérea, no sentido da Força Aérea fazer este serviço, e também não foi possível. Se calhar nós não beneficiamos muito também no momento em que também estava a questão de São Jorge, estava assim um bocadinho ao de cima, não foi possível de facto de tudo. Entretanto, está a haver um esforço à parte deste programa, está a haver um esforço de algumas entidades no sentido de tentarem possibilitar esta viagem. Padre Norberto, para terminarmos esta nossa conversa, pergunto-lhe o que é que espera que reste. Há pouco o senhor dizia que o importante da JMJ era viver o evento, mas que isto não se transformasse apenas num evento e que não fosse apenas, e não se ficasse apenas no evento. Que frutos é que espera que em termos diocesanos possam surgir de toda esta fase preparatória, depois da vivência do próprio evento, que frutos espera recolher para a Diocese numa altura em que todos nós nos lamentamos sistematicamente pela falta de compromisso dos jovens na vida da Igreja? Olha, eu espero, acima de tudo, que a jornada, esta preparação e a jornada seja uma lufada de ar fresco na pastoral juvenil em Portugal e nas nossas dioceses. Que seja não só uma novidade, mas seja uma envolvência nova, que seja um recarregar de baterias e um despertar dos nossos jovens para a pastoral juvenil e para a Igreja. Mas eu digo um despertar não só dos jovens, mas também dos párocos, das comunidades, dos movimentos, que todos passem a olhar para a pastoral juvenil de uma forma diferente. Eu não gostaria, nem desejo que a jornada seja apenas um evento folclore que fique num brilharete muito bonito. Fomos a Lisboa, vimos o Papa e regressamos felizes e contentes para o habitué das nossas vidas. Isto seria péssimo e será péssimo se acontecer. A jornada terá de ser uma marca grande e é uma oportunidade única, e repito, única, na nossa diocese e no nosso país, para renovarmos a pastoral juvenil, como o Papa João Paulo II pedia, com novo ardor, com novos métodos, com novas fórmulas, com novo empenhamento, mas sobretudo que seja um despertar para Jesus Cristo, para a Igreja e para um compromisso que se quer. Não estamos à espera, nem desejamos que haja a massa como tínhamos grandes massas, uma igreja de militantes grandes, uma militância. Não, queremos que exista fermento, e da nossa parte, de facto, este trabalho é que aqueles que estejam, aqueles que se envolvem, que se envolvam, e aqueles que se comprometem, que se comprometam, para que realmente hajam jovens a evangelizar outros jovens, mas sobretudo que este evento faça-nos olhar para a pastoral juvenil, não como parente pobre, não como necessidade, mas de facto como o desafio que é atual da Igreja. Porque o futuro da Igreja está aqui, aliás, não o futuro. Como o Papa diz, o presente da Igreja está aqui. Agradeço ao Padre Norberto Brum. Fica então para reter no calendário, entre 1 de junho e o final do mês, os jovens católicos açorianos podem mobilizar-se, porque vão receber os símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa, de 1 a 6 de agosto do próximo ano. Os jovens católicos açorianos, que escreveram recentemente uma carta ao Papa Francisco, pedindo-lhe que seja o defensor de um mundo, de uma igreja e de uma sociedade sem medos nem fingimentos, onde os jovens sejam protagonistas. Sonhamos, e estou a citar um parágrafo da carta, sonhamos com um mundo, uma igreja e uma sociedade em que vale a pena sermos jovens,
sem medos ou fingimentos, onde nada nem ninguém nos rouba a alegria de sonhar e de viver, onde possamos ser quem somos, dando o nosso melhor. E mesmo quando erramos, quando falhamos, saber que estamos a caminho e a crescer, dando o nosso melhor. E, sobretudo, que nunca deixamos de ser queridos e amados pelo nosso bom Jesus. Diz a carta que foi entregue ao Núncio Apostólico no domingo de Ramos, depois de uma via sacra na igreja de São José, em Ponta Delgada. Os jovens açorianos pediram ao Papa que sonhe com eles e juntos sonhemos os sonhos de Deus. Termina aqui este programa no 4º domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, pois que todos os anos a liturgia propõe um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo São João, no qual Jesus é apresentado como o Bom Pastor. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus hoje nos propõe no domingo, em que damos graças pelas vocações. Até ao próximo programa. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.